juntamente com os irmãos, para juntos nós adorar o nosso Deus. Um Deus de misericórdia, de graça e de paz. É o Deus que se faz presente em nosso meio. Hoje foi um dia maravilhoso, onde Deus concedeu nós estarmos mais uma vez em comunhão com os nossos irmãos. Ontem à noite também. E cada vez que nós reunimos e falamos do amor, nós percebemos o cuidado dele em cada detalhe. Ele conhece o seu íntimo e ele sabe o que você necessita no seu particular. E um Deus tão soberano e poderoso que consegue trabalhar no individual de cada um e ao mesmo tempo no coletivo. Ele fala com cada um de nós conforme as nossas necessidades e também fala como igreja, como corpo e como família. Amém? Então vamos ficar de pé, fazer essa oração para consagrar esse momento ao Senhor, e que nesse momento nós possamos o agradar, que Ele possa agradar de Ti nessa noite, da sua adoração, da sua entrega, da sua oferta. E mais uma vez, que Ele possa te encher, que Ele possa restaurar os seus sonhos, que Ele possa te dar força, coragem, que Ele possa te dar alegria que excede o entendimento. Em nome de Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, nós te adoramos nessa noite e bendizemos o seu santo nome. E nesse momento nós consagramos esse momento ao Senhor, para que o Senhor venha ter liberdade de trabalhar em nosso meio, falar com os seus filhos conforme a necessidade de cada um, Tu mostrar a sua graça e o seu amor, a sua bondade e misericórdia. Fala com cada um de nós conforme as nossas necessidades, as nossas dores, as nossas angústias. Fala com o seu corpo, fala conosco como família, como igreja, para que possamos continuar caminhando com o único propósito de adorar, servir ao Senhor em espírito e em verdade. E nessa noite, Senhor, nós vamos te adorar e declarar o quanto Tu és bom em todos os tempos. Não importa o momento, que possamos confiar em Ti, saber que é o Senhor que tem um controle das nossas vidas em Suas mãos. Conhecer profundamente o Deus a qual nós servimos e escolhemos servir todos os dias. Conhecer o seu coração e os seus desejos, daquele Deus a qual nós levantamos as nossas mãos e um dia nós proclamamos que nós o aceitamos como único e suficiente Salvador das nossas almas. É esse Deus que nós estamos aqui adorando. É o Deus do impossível que nós estamos aqui para bendizer e exaltar. É o Deus que faz milagres, é o Deus que traz a cura, é o Deus que traz a restituição, é o Deus que muitas pregam e falam que é o Deus do impossível. E nós queremos viver cada dia mais o impossível em nossas vidas, rompendo barreiras no nosso interior, os medos que assombram a nossa alma, que tiram o nosso sono. Nessa noite nós repreendemos e queremos viver o extraordinário de Deus, saber que o Senhor nos ama, que o Senhor nos escolheu no ventre das nossas mães, que o Senhor nos fez com as suas mãos e soprou sobre nós o fôlego de vida, e que nós pertencemos a Ti. Nós pertencemos a esse Deus maravilhoso e poderoso e soberano, fiel, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o que era, o que é e o que há de vir. É esse Deus que a sua igreja está aqui para te adorar. É esse Deus que o seu povo está aqui para proclamar as boas novas e colocar as mãos sobre os enfermos, colocar as mãos e repreender tudo aquilo que não provém de Ti. Então receba a nossa adoração enquanto te adoramos. Que o Senhor venha nos curar, que o Senhor venha nos libertar, Senhor. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a sua igreja diga amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Tu és bom, Jesus. Aleluia.
onde esteja, tua mão sempre me alcançará. Nunca vi meu Deus falhar. E não importa onde esteja, sua mão sempre me alcançará. Nunca vi meu Deus falhar. E lanço os meus pés sobre as águas, com fé atravesso o mar. A sua vida me desafia a buscar teu coração. Lanço os meus pés sobre as águas, com fé atravesso o mar. A tua vida me desafia a buscar teu coração. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez Aleluia! Que essa seja a verdade do nosso coração. Buscar sempre ao Senhor, aleluias. Tu és grande, Deus. Tu és bom, Jesus. Oh, Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. diga! Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume,
te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim partido. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Declarei: te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Eu quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim partido. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim partido. Vem, Senhor, e me resgata Todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. glória a Deus, nós te adoramos, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ó Senhor, Faz maravilhoso. enquanto eu te busco, Deus, o Senhor vai me curando. O Senhor vai nos curando, Senhor. Enquanto estamos rendidos, enquanto damos a nossa vida a Ti, a Sua mão opera em lugares que nós não alcançamos, Senhor. Que você possa entregar a sua vida diante do altar do Senhor e o adorar em espírito e em verdade. Aleluia. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos. O quê? Purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh,
sou aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou.
eu sou teu e tu és meu, Jesus. Amém. Se você trouxe a sua oferta, você pode estar depositando aqui na nossa caixinha. Tem através das redes sociais aí também. Que seja feliz no dia de hoje. A nossa gratidão a você aí, que tem ofertado na casa do Senhor. Os dizimistas, os irmãos podem sentar. A igreja ela tem um ministério que quase não se vê, né? Eu entendo como um ministério. São aqueles irmãos que são dizimistas, né? Que ofertam, que depositam seus recursos na casa do Senhor todos os meses. E assim a obra de Deus se faz, né? É um ministério, um dom muito importante, aqueles que ofertam, aqueles que são dizimistas na obra do Senhor. É um dom bem especial que não aparece quase, né? São anônimos, mas são esses anônimos que juntamente com a palavra, com o louvor, com as orações, fazem o reino de Deus estar forte, firme na terra, né? Sem os recursos financeiros a gente não consegue fazer muita coisa, né? Então minha gratidão aí aos irmãos que são dizimistas, que têm dizimado aí na casa do Senhor. Eu tenho na quinta-feira, eu falei, né, nós temos um país com a carga tributária aí de 40%, que já é um absurdo, e os irmãos ainda são dizimistas ali, aumenta ainda mais a carga, né, de impostos, vamos dizer assim, mas é um investimento valioso na obra do Senhor, quando nós ofertamos, nós dizimamos na casa de Deus. Então, se você não tem ainda esse dom, é um dom que a gente deve se esforçar para obter, de ser dizimista, né? É um grupo bastante pequeno que ainda que são assim, né? Mas que Deus possa estar tocando aí no seu coração, tá? Estamos felizes que a obra nossa está quase pronta ali, o piso já está 90% concluído, o piso do salão de baixo, lá do subsolo, já está praticamente pronto, né? E nós iremos agora revestir os banheiros. Então, assim, está quase lá. E a pintura também, que nós iremos começar a pintar, né? Então, está ficando lindo ali nossa obra. Então, assim, orem por isso, para que Deus nos dê Deus tem nos dado nessa condição, para que a gente possa concluir ali. E muito em breve estaremos prontos ali, cultuando ao nosso Deus, nesse lugar tão abençoado, tá? Queremos agradecer os que aniversariaram, né? Os aniversariantes dessa semana, né? Tem mais alguém que fez aniversário essa semana? As duas Maras, a Lucimara, né? Nossa irmã Lucimara e a Samara, as duas Maras. Que Deus esteja abençoando a vida das nossas aniversariantes. A irmã Lucimara já recebeu ali as irmãs na sexta-feira, né? Na sexta-feira ela recebeu as irmãs ali, foi uma festa. E ontem houve uma reunião do grupo de louvor, né, na casa da Esther, e aí aproveitaram ali a reunião e comemoraram o aniversário da Samara também, os 17 aninhos que ela completou no dia de ontem. Tá ficando velha, né? Tá ficando velha aí. Tinha 16, fez 17, então tá ficando velha. E ontem aproveitaram, então, o grupo de louvor tem se reunido a cada 3 meses aí para estarem alinhando aí as coisas, né? E ontem eles estiveram ali na casa do pastor Júnior, da Esther, fazendo os alinhamentos ali, e aproveitaram então a oportunidade de comemorar os 17 anos de aniversário da Samara. Então, a igreja ela tem departamentos, né? Então se envolva aí no seu departamento. Em breve terá o encontro dos meninos aí da mídia, tá? Já ficam atentos aí, o Vitor acho que já comunicou com vocês, para que vocês tenham o seu encontro de vocês aí, como suas coxinhas, né? Tinha uma coxinha maravilhosa ontem lá, não sei qual foi o irmão abençoado que levou, mas
O Júnior, não, a sua estava meia, né? A que você fez tinha uma do outro lado direito ali que estava mais, né? Mas glórias a Deus por isso. Então se envolva, irmãos. A igreja ela tem departamentos. Então se envolva aí no seu departamento. As mulheres estão já envolvidas, estão os músicos, enfim, esteja envolvido aí para que a gente possa caminhar, tá? Em breve nós teremos um trabalho aí especial do pastor Júnior, né? Psicanalista, ele estará desenvolvendo um trabalho para os jovens que estão aí já na fase de arrumar uma varoa, né? Um par, né? Período de seleção, uma bênção, né? Que a Joelma colocou lá. Meu marido é uma bênção. As irmãs falam isso, né? Meu marido é uma bênção, pastor, né? Então o pastor Júnior, que é especialista em restauração de casamentos e também psicanalista, estará ministrando um curso voltado para os jovens. Então já fique atento aí, você que está aí buscando uma parceira, né? É isso? Então já fique orando e atento aí às informações, parceiro, parceiras, enfim. Então fique atento aí para você fazer a sua inscrição também, vai ser praticamente no mesmo molde para os casais. E os casais também que participaram daquele encontro, nós pretendemos fazer uma vez por mês, né, Júnior, o encontro, para fortalecer as nossas vidas. Então fique atento a esses avisos, tá? Acho que é isso. No dia 26 nós teremos uma festa caipira aqui, o nosso arraiá, tá? Muita alegria, o povo de Deus tem que se alegrar mesmo. Alguns falam, não pode fazer essas coisas na igreja, mas o reino de Deus é alegria, irmãos. Então, no dia 26 será um momento aqui para nós nos alegrarmos na presença de Deus, a gente comer uma pipoca, tomar um crentão, né? Enfim, pipoca, arroz doce, essas coisas aí que nós teremos aí. Não é idolatria, é uma festa voltada para a igreja, para que nós tenhamos essa comunhão bem gostosa, tá? Amém? Acho que tem alguns avisos. Em outubro terá o encontro lá no anfiteatro, né, Vitor? Dos músicos também, mas é depois, tá? Então vamos orar, agradecer a Deus por essas bênçãos aí que Deus tem derramado. A Samara vai orar, agradecer ao Senhor, né, por essas bênçãos, pelas ofertas, tá? Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos em Tua presença, em Tua casa, Pai. Te agradeço pela vida de cada um que está aqui presente, Pai. Peço para que o Senhor esteja abençoando aqueles que ofertou, que dizimou de alguma forma, e aqueles que não tiveram também, meu Deus, que o Senhor esteja preparando mais para frente. Senhor, esteja abençoando, Senhor, os projetos dessa igreja, nosso arraiá, que está próximo. Esteja abençoando o casamento da Vitória, do Juninho, que está próximo também. Esteja abençoando a vida de cada um e os projetos futuros dessa igreja, Pai. Esteja abençoando a vida de cada um. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Nós encontramos, Deus, aquilo que preenche o nosso ser, Senhor. Somente em Ti nós possamos encontrar a verdadeira paz, amor, tranquilidade. Em Ti, Jesus, somente em Ti, Deus. Procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri o quê? E transbordei do Teu amor, sinto Teu rio
lugar, em outras pessoas, em tantas coisas eu procurei, em outro lugar, em outras pessoas e em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim, Senhor, me transbordei no teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de suas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber das tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Amém. Aplauda o Senhor com alegria. Deus abençoe. Joelma, lembrando aqui que domingo que vem nós teremos a ceia do Senhor. Aí você pode já estar se preparando aí, tá? Eu quero pensar com você na palavra do Senhor nesse momento. Eu convido a abrir lá em 1 Samuel, capítulo 30. Vai aparecer o tema ali da mensagem para essa noite. O trabalhar de Deus em meio às frustrações, recuperando tudo aquilo que o inimigo levou. O trabalhar de Deus em meio às frustrações, recuperando tudo aquilo que o inimigo levou. 1 Samuel capítulo 30, nós estaremos lendo aí do versículo 1 ao 10.
Mas você pode ler um pouco mais, eu dividi aqui para que a gente ganhe tempo, né? Mas 1 Samuel capítulo 30, do 1 ao 10, diz assim, lá no Antigo Testamento você vai encontrar aí 1 Samuel, vai aparecer ali no telão também, diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando perseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. O versículo 15, Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. E seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: esses são os despojos de Davi. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Deus, usa as nossas vidas para que nós possamos entender, Deus, e colocar em prática em nossas vidas, para sermos abençoados pelo poder da tua palavra, Deus. Oramos no nome do teu filho Jesus. Amém e amém. O trabalhar de Deus em meio às frustrações, recuperando tudo aquilo que o inimigo levou. Nunca se houve um tempo em que as nossas famílias têm sofrido ataques terríveis da parte do inimigo. É um tempo onde estamos extremamente sendo atacados pelos inimigos das nossas almas, de uma forma muito terrível, de uma forma muito brutal. O inimigo, ele tem feito horas extras para que possa atingir o maior número de pessoas, de famílias. E esses ataques, eles são quase sempre iniciados, direcionados nas famílias. Porque quando se atinge uma família, o restante das coisas, dos ataques, se tornam mais fáceis para o inimigo. Então ataca-se a estrutura familiar, ataca-se as finanças, ataca a saúde das pessoas, dos pais de famílias, que são os provedores, das mães de família, que são os provedores. Muitas das vezes atacam essas estruturas, esses familiares, com os vícios, com um apego exagerado a questões financeiras, que faz com que as pessoas se esforçam além das suas estruturas físicas
para ganhar o seu pão, para ganhar a sua vida, ficando doentes. Sabemos que esses ataques são muitos, nos dias de hoje são muito fortes. O apelo às coisas materiais, o apego a essas questões faz com que as pessoas ficam doentes fisicamente e mentalmente também. Porque o consumismo atacou as famílias de uma forma que as pessoas trabalham além do necessário para conseguir tão somente obter as suas necessidades básicas. Nós precisamos tomar muito cuidado com esses ataques, para que nós possamos, o tempo que Deus permitir que nós vivemos aqui na terra, tenhamos uma vida de mais paz, né? De uma paz sobre as nossas vidas. Então é preciso nós tomarmos muito cuidado com as questões humanas, observarmos esses ataques do inimigo sobre as nossas vidas, para que nós não venhamos a viver uma vida constante de luta, de batalhas, e venhamos a desfrutar de um período de paz. Sabemos que os problemas, eles, como sempre nós falamos aqui, os problemas eles fazem parte da nossa existência, mas ultimamente os problemas têm sido maiores do que aquilo que é normal, vamos dizer assim. E esse texto que nós lemos, ele traz uma situação assim. Davi se encontrava fugindo de Saul, do rei Saul, que queria matar, e Davi então se esconde junto com os filisteus. É uma forma que ele encontra de fugir de Saul. E ele se encontra junto com os filisteus, e Davi então, os filisteus iriam sair na batalha, e Davi com seus exércitos, com seu pequeno exército, estava entre os filisteus. E eles então iam para a batalha. Mas aí, irmãos, começam o trabalhar de Deus, porque os filisteus iriam batalhar contra o povo de Israel. E Deus trabalhou ali, porque senão Davi iria lutar contra o seu próprio povo, imagina. Os governantes filisteus não permitiram que Davi participasse daquela guerra. Nos capítulos anteriores você verá isso. Eles não aceitaram que Davi fosse, porque eles falaram: Davi vai lutar contra o povo, vai se voltar contra nós e vai nos atacar. Então eles não permitiram que Davi fosse para a batalha. Davi então fica na batalha e volta para o seu acampamento, e quando chega no seu acampamento, como o texto que nós lemos, Davi observa a sua cidade queimada. O texto nos mostra que Davi encontra a cidade, o acampamento arrasado, e seus parentes, as mulheres, os filhos, os bois, tudo que ele tinha foram levados pelos amalequitas. Destruição total. E o texto fala que Davi chora de uma forma, ele derrama, né, diante do Senhor, chora ali as lágrimas que ele tinha, e até um pouco mais, e por conta de ter perdido tudo. E eu quero nessa noite trabalhar um pouco sobre isso. O trabalhar de Deus em meio às frustrações, o trabalhar de Deus em meio às decepções que nós temos, e Deus recuperando tudo aquilo que o inimigo leva, que o inimigo tem levado. Como eu disse, o inimigo tem atacado as famílias, tem levado a paz, o inimigo tem roubado as questões materiais. Nós temos uma nação com mais de 80% das pessoas aprisionado a dívidas. E eu sei que a dívida ela é algo terrível sobre as famílias. Eu já passei por isso. Uma família endividada, ela não tem paz. Ela não consegue, a pessoa endividada ela não consegue dormir à noite. Da mesma forma, as questões sociais, as questões humanas, as questões familiares têm sido atacadas. O Juninho aqui sabe, trabalha no Conselho Tutelar, sabe dessas questões, e que nós nos ficamos mal, né? Quando nós olhamos isso. Então eu quero pensar com você, né, sobre o que fazer nesses momentos de ataques, né, quando o inimigo ataca de uma forma feroz as nossas vidas. O que nós devemos fazer para que nós possamos continuar em pé. E eu
quero provar para você na palavra de Deus que Deus, nós iremos recuperar tudo aquilo que nós perdemos para o inimigo. Amém? Primeira coisa que eu devo fazer, nos momentos de frustrações, quando o inimigo ataca de uma forma feroz a nossa família, nós devemos consultar ao Senhor para tomar as decisões corretas. Nos momentos de frustrações, nos momentos que nós sofremos ataques em alguma área da nossa vida, da nossa família, nós precisamos buscar, nós precisamos consultar ao Senhor para tomar as decisões corretas, porque nesses momentos a gente fica de cabeça quente e certamente, quase sempre, tomamos as decisões erradas, aí piora mais. Veja só o versículo 7 e 8. Final do versículo 6. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Vejam só, Davi não saiu de qualquer forma, buscando, tentando resolver as coisas com a sua própria força, mas ele consultou ao Senhor. Ele chama o sacerdote, consulta o sacerdote, para que o sacerdote então oriente, para que ele venha tomar as decisões corretas. E certamente as pessoas procuram o pastor depois que a coisa já está desandada, né? Depois que já a família já está toda enrolada, toda complicada, aí que se procura o pastor para pedir uma orientação. E quase sempre não se procura o pastor, porque o pastor vai ser verdadeiro. Agora nós temos que tomar muito cuidado, aqueles que gostam de revelações, sabe? Porque os profetas modernos, quase todos, vai revelar apenas coisas boas para a nossa vida. Sabemos que Deus, ele tem o melhor para as nossas vidas, mas há um processo a ser passado. E certamente muitas pessoas gostam de procurar os profetas, esses profetas modernos. Eu falo: olha, Deus vai te dar vitória, viu? Essa coisa aí não vai acontecer. E o trabalhar de Deus é diferente do nosso. Nós precisamos consultar a palavra de Deus, consultar a palavra de Deus e nela ter a resposta das nossas frustrações, se nós devemos, para que caminho nós devemos tomar. A palavra de Deus diz que os planos de Deus são melhores que os nossos planos, mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Deus, ele vê aquilo que nós não conseguimos ver. Nós olhamos apenas o agora. Deus, ele olha além. Deus, ele sabe daqui a 10, 15, 20 anos o que vai acontecer com as nossas vidas. Às vezes o não de Deus é para o nosso bem. Deus, quando ele observa que nós estamos num caminho que não é correto, ele vai lá e vai dar um jeito da gente voltar para o caminho. Às vezes o não de Deus é para o nosso bem. O trabalho de Deus é diferente do nosso. Então, irmãos, nos momentos que você de frustração, consulte ao Senhor, como você está fazendo aqui nessa noite. Venha ouvir a palavra de Deus, e Deus vai usar a palavra dele para falar a você, a mim, para que nós possamos colocar em prática e tomarmos as decisões corretas, decisões duradouras, decisões que lá na frente vai nos trazer benefícios. E não maquiagem apenas, né? As mulheres entrando aqui na igreja, eu comentando, né? Falei: nossa, os homens pegam qualquer camisa lá e qualquer sapato e vai ali, as mulheres vêm todas produzidas, né? Maquiadas. Mas na vida espiritual, irmãos, não tem como maquiar. A vida espiritual são leis que Deus determinou, que nós precisamos colocar em prática para que tenhamos benefícios. Então, a primeira atitude que eu devo tomar é consultar ao Senhor. Oração, a palavra, estar na casa do Senhor, não se isolar, né?
estar ali na batalha. Segunda atitude, quando mesmo em momentos de desânimo, nós buscamos e confiamos ao Senhor a nossa vida, Deus ele prepara pessoas e situações para nos ajudar. Nos momentos de desânimo, nos momentos de frustrações, quando nós fazemos como o primeiro argumento aqui, nós buscamos, nós confiamos ao Senhor a nossa vida, Deus ele prepara pessoas, Deus ele prepara situações para nos ajudar. Versículo 11 ao 15, olha só o que diz: encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo e figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Vejam só, Davi ele sai em busca dos inimigos e ele se depara com um fugitivo, com um egípcio pelo meio do caminho. Era o trabalhar de Deus. Aquele egípcio é aquele que Deus colocou para mostrar o caminho, para que os soldados fossem até os inimigos e derrotassem. Então saiba, irmãos, que nos momentos de desânimo, quando nós buscamos e confiamos no Senhor, ao Senhor a nossa vida, Deus ele prepara situações, Deus ele prepara pessoas para ir à nossa direção e nos ajudar. Ele prepara o caminho. Deus ele não nos deixa só. Olha Isaías 45. O que o texto nos diz. Você não está sozinho, irmãos. Isaías 45, versículo 2 diz assim: eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Então, nos momentos de desânimo, quando nós estamos desanimados, nós estamos se achando, se encontrando derrotados, Deus ele prepara pessoas, Deus ele prepara situações, ele prepara o caminho. Então nesses momentos, irmãos, procure se manter unidos com a sua família. E é interessante aqui, é importante nós observarmos que nesses momentos de batalhas, de lutas, nós fazemos errado. Em vez de nós nos mantermos unidos, o que a gente faz? É uma briga um com o outro. Foi culpa sua. O texto vai falar isso aqui, ó. Quando os soldados voltaram e encontraram ali aquele arraso ali no acampamento, o que eles falaram para Davi? Foi culpa sua, Davi. Os homens queriam apedrejá-lo. E nós, pai de famílias, irmãos, a gente não escuta isso? Foi culpa de você, ó. A mulher fala: foi você que não soube criar o seu filho. Aí o pai fala: não, foi você que não soube criar. Aí o irmão fala: tá vendo lá, não soube criar. Quando nós deveríamos nos unir. Nesses momentos de lutas, de frustrações, o marido tem que colar. Eu já contei o testemunho aqui com a Joelma, que no momento difícil, nós oramos, subimos para o quarto e pegamos ali. Estava difícil, a luta estava batalha. Oramos ali, falou: nós estamos juntos, vamos passar por esse deserto juntos aqui. Está difícil, mas vamos caminhar juntos. Então, as pessoas dos momentos de dificuldade querem apedrejar aos outros, como os homens fizeram com Davi aqui. Então, irmãos, está passando por uma luta? Junta ali, mulher com marido, chama aqui, vem cá, vamos passar, vamos nos unir aqui, vamos ver o melhor caminho. Porque é a ação do inimigo, jogar um contra o outro. Tá? Marido contra a esposa, esposa contra o marido, filho ali, vira aquele rolo. Jamais faça do aliado seu inimigo, porque o seu inimigo será seu
aliado. Quando nós fazemos do aliado nosso inimigo, nós estamos fazendo com que o inimigo seja nosso aliado. Então está passando por luta, cola com o marido, cola ali, mesmo sem querer. Se une com a igreja. E geralmente quando a gente passa por luta, a gente foge da igreja, né? É tão gostoso a comunhão, irmãos. Semana eu passei por um momento difícil. Ontem teve o encontro dos músicos lá na casa do pastor Júnior. Eu não estava muito querendo ir, mas fui, é gostoso. Você se fortalece, canta, louva, então colhe aí, está passando por luta, vê a faixa que você se encaixa aí, cola nas mulheres, nos jovens aí, cola, jovenzinhos, cola no outro jovem, vai lá e um ajudando o outro. Então é assim que funciona, porque Deus ele prepara pessoas. Então quando a gente está em comunhão, irmãos, uns com os outros, ali um ora pelo outro, um chora pelo outro, um abraça o outro, e dali o Espírito Santo ele age e surgem, né? Vamos melhorar o português, pastor William, tem cheio de professores aqui. As ideias brilhantes. Quando nós estamos em comunhão, o Espírito Santo ele age e surgem as ideias brilhantes. Mas quando estamos em desunião, quando nós fazemos do aliado nosso inimigo, nós trazemos o inimigo para o nosso lado, e aí vira aquele rolo pior. Precisamos aprender, irmãos, essas armas espirituais para combater o inimigo. Saber que Deus ele prepara pessoas, como o egípcio aqui, estava lá, foi abandonado pelo seu dono, né? E foi aquilo que Deus preparou para indicar o caminho. Eu, quando estou passando por dificuldade, eu procuro, já procurei o pastor Júnior. O pastor Júnior nunca me procurou, que sempre está de boa aí, né? Está com a vida navegando aí. E a Esther também. Mas o dia que procurar, terá um amigo. Como você deve fazer. E jamais faça maquiagem, irmão, só para as mulheres virem na igreja lindas e maravilhosas. Mas na sua vida espiritual não se maqueie, não se derrama. Procure a irmã ali. Não vai lá, não vai no Facebook colocar lá não, que ninguém está ligando para isso. Mas vai no irmão, vai no pastor, vai na pastora, vai lá e converse, ore por mim. Que tá... É assim que devemos agir, tirar as máscaras, as maquiagens. Terceira lição. Algumas vezes aquilo que nós entendemos como derrota, na verdade é um recomeço, uma nova vida com o Senhor. Aquilo que nós entendemos como derrota, na verdade é um trabalhar de Deus, um recomeço, uma nova vida com o Senhor. Gênesis capítulo 39, versículo 29 ao 23. Gênesis capítulo 39. Deixa eu achar aqui. Isso, é 19. Gênesis 39, versículo 19, diz assim: quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e o lançou na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia
do carcereiro. Algumas vezes, irmãos, o texto vai falar para frente, você já conhece. Algumas vezes aquilo que nós entendemos como derrota, na verdade, é um processo de Deus para um novo recomeço. Por isso que você deve confiar em Deus, mesmo com a situação difícil, que você está achando que é derrota, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados. Então a derrota que talvez você acha que é a derrota, é um processo de Deus para um recomeço. Quando nós pertencemos ao Senhor, grades não nos aprisionam, porque o Senhor, Ele usa as circunstâncias, talvez as piores circunstâncias, para nos abençoar. Então até lá na prisão Deus está agindo. Deus usa pessoas. Talvez a prisão é o lugar que Deus escolheu para guardar de algo pior, e nós achamos que é uma derrota. Então não entenda como derrota aquilo que pode ser um recomeço, uma nova vida com o Senhor, porque Deus, Ele usa as piores circunstâncias. Não entenda um negócio que não deu certo como uma derrota. Eu já falei que no começo da minha conversão eu tinha aberto uma fábrica de laje, que eu investi tudo ali e não deu certo. Por quê? Porque Deus tinha um plano de eu estar hoje pregando a palavra do Senhor. Na época eu chorei muito, mas hoje eu entendo que foi um processo, um trabalhar de Deus na minha vida. Aquilo que eu entendia como uma derrota, na realidade era um projeto de Deus. Então, irmãos, não desista da sua família, não desista dos seus filhos. Orem pelos seus filhos, como Jó levantava de madrugada e orava. Aquilo que talvez você entenda como uma derrota, na verdade é um recomeço, uma nova vida. Aquilo que parecia o caos para José na prisão, era na verdade um plano de Deus para torná-lo governador do Egito. Porque se Deus não tivesse levado José para a prisão, ele não ia interpretar o sonho e chegar até o faraó. Você está me entendendo? Então, se nós entendemos na palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se você ama a Deus, se você é um crente no Senhor, se você está aqui nessa noite, se você está aí ouvindo a palavra do Senhor, e alguma coisa muito ruim aconteceu na sua vida, não entenda como uma derrota, entenda como um trabalhar. Aí a gente é bobinho, a gente não conhece os planos de Deus, a gente tenta resolver com as nossas forças, a gente tenta resolver, não é assim. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. O salmista nos diz: entregar tudo. Senhor, meu filho está lá na prisão, cuida dele lá. Estou entregando lá nas mãos do Senhor. Porque os planos do Senhor são melhores que os meus planos. Eu vou chorar aqui, mas eu vou batalhar pelo meu filho. Eu vou batalhar pela minha esposa. Eu vou batalhar pelo meu esposo. Não desista do seu filho, gente. Não desista do seu esposo, da sua esposa. Jamais desista. As coisas às vezes ficam difíceis. As pessoas têm chorado pouco, irmãos, pelos... A igreja tem chorado tão pouco pelos entes queridos, pelas pessoas. A vida de pastor é terrível, sabe? Ontem eu falei com o pastor Júnior, essa semana eu quase liguei para ele pregar nessa noite. Eu não estava legal essa semana.
Porque a vida de pastor, quando a gente se entrega ao Senhor, a nossa vida não pertence a nós mais. E a gente se alegra com os que se alegram, mas a gente também chora pelos que choram. E a gente sente. Mas Deus, Ele nos anima. A palavra de Deus diz que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A palavra de Deus diz que a gente até se cansa, mas aqui os que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão ao alto. Então nós precisamos nos apegar na palavra do Senhor. Aquilo que parecia o caos para José era na verdade um plano de Deus para torná-lo governador. Então não desista, jamais. Quarto e último. Deus, Ele é especialista em transformar frustrações em grandes bênçãos. Vale a pena confiar. Deus, o Deus que eu e você servimos, Ele é especialista em transformar frustrações em grandes bênçãos. Vale a pena confiar. Capítulo 30 de 1 Samuel, versículo 16 ao 20. Olha o que diz. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção dos 400 jovens que montaram em camelo e fugiam. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo, e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados, e os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: esses são os despojos de Davi. Vejam só, os amalequitas levaram as mulheres. E o interessante, a Bíblia é tão maravilhosa que ela é cheia de detalhes, né? A Bíblia ela aponta os detalhes ali, nos mínimos detalhes. Os soldados estavam já se preparando para levar as esposas, as mulheres lindas, né? As mulheres bonitas, lindas. Eles queriam elas para eles, né? E aí o texto fala que eles chaparam o coco, como diz, né? Beberam tanto que nem tocaram nas mulheres. Deus, Ele cuida. E Davi então recupera tudo aquilo que eles haviam sido que eles levaram, porque Deus, Ele transforma frustrações em grandes bênçãos. Então vale a pena confiar, porque nós muitas vezes não recebemos as bênçãos de Deus, porque nós não confiamos, nós não sabemos suportar o processo, nós somos mundanos, nós queremos tudo para ontem. A construção nossa lá já está durando 5 anos, irmãos. 5 anos, devagarinho, estamos terminando. É o tempo de Deus. Tem gente que enfia o pé pelas mãos porque não espera o tempo de Deus, querem tudo para ontem. Nossa, eu vou lá, eu quero esse carro. Aí vai lá, né? E dá e se enrola tudo. Se cabe dentro das suas condições, ótimo. Ótimo, maravilhoso. Mas se não cabe, faça uma avaliação. Senta, joga na mesa ali. Quanto eu ganho, né? No Brasil as pessoas ganham 2.000, gasta 3. Não é assim? Não, eu ganho 2.000. Aí eu vou tirar 10% do dízimo, são 200. Sobra 1.800. Aí o que eu faço com esse 1.800 aqui? Aí, esse 1.800, né? Aí eu vou planejar e tal. O que me sobra é tanto para mim adquirir isso que eu quero. Aí as pessoas fazem o contrário, né? Elas ganham 2, fazem uma prestação de 3. Aí depois fica pedindo oração para resolver. Então, irmãos, espere o tempo de Deus. Deus, Ele transforma frustrações em bênçãos. Vale a pena você confiar.
na década de 80, 70, 80, era muito comum as lutas de boxe. Eu gostava muito das lutas de boxe. Os pesos pesados eram evidência. E tinha um lutador americano, George Foreman. Ele era fera, o cara. Ganhava tudo. E num dado momento, ele numa luta com Muhammad Ali, ele perde a luta. E entra num estado de frustração muito grande. Uma frustração muito grande por conta da derrota. E diz que no vestiário ele tem uma experiência com Deus. Ele abandona o boxe, se converte, se torna um pastor batista. E ele abre um seminário, um orfanato de crianças. Aquilo que ele achava que era uma derrota, Deus ele mudou, se torna pastor, cuidar de criança. Mas ele pega todo aqueles, ele entende, ele consegue entender a verdadeira riqueza, ele pega os recursos dele e sai investindo naquelas crianças. E de repente ele olha, irmãos, o dinheiro acabando. Fala, e agora? Eu não posso abandonar essas crianças. E aí depois de alguns anos ele toma uma decisão. Ele fala, eu vou retomar a luta de novo. Vou lutar mais uma vez. E ele vai pelo cinturão dos pesos pesados. O ganhador ganharia 30 milhões de dólares. E o perdedor ganharia 1 milhão. Ele falou, com 1 milhão eu resolvo a minha situação. 1 milhão que eu ganhar ali, eu sei que eu vou apanhar daquele jovem, ele 18 anos mais velho do que o jovem. Ele fala, mas 1 milhão vai resolver a minha situação. E ele vai para a luta. Só que 2 dias antes, irmãos, a esposa dele teve um sonho. E Deus falou para ela no sonho, eu vou ganhar essa luta. Deus não falou que seria o George Foreman que ia ganhar. Deus iria ganhar. Mas não falou que round seria a vitória. E aquele George Foreman então foi para a luta. E aquele jovem batendo naquele homem já de mais idade. E apanhando e resistindo aquela surra. E aquele homem já com uma certa idade apanhando. E aquele lutador mais jovem batendo, irmãos. E no 10º round, aquele lutador mais jovem abre a guarda. Foreman acerta uma direita naquele jovem. Ele bambeia as pernas. O Foreman vai dar mais uma direita. Aquele lutador cai. Ele de joelhos se joga no chão e fala, louvado seja Deus. Então talvez você já está cansado de tanta luta, mas sabe que Deus já decretou a vitória, irmãos. Basta esperar. A gente não sabe que round que é, mas a vitória já é certa, está na palavra do Senhor. Então não desista. Batalhe pela sua família, batalhe pelos seus filhos. Talvez não é amanhã, talvez não é o mês que vem, talvez não é o ano que vem, mas a vitória é certa. Porque Deus jamais nos abandona. Deus jamais nos abandona. Nós que muitas vezes viramos as costas para Deus. E aquele pastor batista, aquele lutador de boxe, então, se torna uma referência no reino de Deus. Usa sua fama para propagar o reino de Deus de uma forma muito avassaladora. Então saiba, irmãos, que você não está perdendo tempo aqui participando, sendo um participante do reino de Deus, não. Você está participando de um grande exército do Senhor, de pessoas vitoriosas, pessoas que batalham, pessoas que às vezes choram de madrugada, pessoas que apanham no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, mas talvez lá no 10º, no 11º, no 12º round, Deus vai dar a vitória a você. Vamos orar, vamos nos colocar de pé.
Cadê a Joelma? Faz tempo que ela não ora aqui. Cadê a Jo? Está sumida? Vamos orar. Talvez você tenha algo para colocar diante do Senhor, que você tem lutado há tantos anos, e o inimigo tem batido de uma forma violenta, que você tem se sentido fraco. Mas nessa noite eu quero que o Espírito Santo fale ao seu coração, que você renove as suas forças e saiba que a vitória já está decretada. Amém? Vamos cantar mais um louvor para a gente orar com bastante força, bastante alegria, para que a gente possa vencer, que a vitória já está certa, irmãos. Não desista. Vamos cantar com bastante alegria, com bastante verdade. Para que você possa começar amanhã de outra forma. Confiar no Senhor. Vamos louvar. Possamos nos render nessa noite ao Deus vivo, poderoso, que você possa se render na presença do Espírito Santo de Deus, aquele que vem sobre a sua igreja, aquele que vem para quebrar
todas as barreiras, todo impedimento, tudo aquilo que muitas vezes tem se alojado no seu coração, na sua vida, na sua família, aquilo que está tentando roubar a tua alegria de viver, a tua alegria de estar na presença do Senhor e se render totalmente. O Espírito Santo de Deus, aquele que vem, aquele que nos enche da graça e do amor dele. Sabemos que a batalha é grande, muitas vezes, mas o nosso Deus, aquele que está aqui e que reina e reinará para todos sempre, aleluias, é o Deus desta igreja, é o Deus que nós servimos, é aquele que entra em nossas vidas e faz toda a mudança, porque na nossa vida, no nosso coração, o inimigo ele pode até tentar, mas o Espírito Santo de Deus é aquele que move todas as coisas, e ele está aqui para mover da sua vida aquilo que tem tentado entrar no seu coração, na sua família. As vozes contrárias que muitas vezes vêm e falam para você: não vai dar certo não, é o fim. Quem disse que é o fim? É apenas o começo, porque não importa o que você está passando hoje, mas eu creio que Deus tem um começo novo na sua vida. Ele tem um começo para todas as coisas. Somente creia no poder, na graça de Deus. Se lance no altar de Deus. A sua vida não acabou não. As promessas de Deus é muito mais na sua vida. A graça de Deus é muito mais na sua vida, na vida da sua família. E aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E Ele estará conosco para todo sempre. E a sua vida pertence ao Senhor. O inimigo ele não tem poder sobre a sua vida. A autoridade do Espírito Santo de Deus é sobre a sua vida nesta noite. E se a sua família pode estar abalada hoje, mas Deus ele vai vir para restaurar. Ele veio para restaurar a sua vida, a sua família, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que será para todo sempre em nossas vidas. A graça dele é sobre a sua vida. Não deixa que vozes contrárias venha falar no seu coração, mas se lance aos pés da cruz. Fala com o Espírito Santo de Deus: Pai, eu estou aqui, Pai. A minha vida é tua, Senhor. A minha família é tua, Senhor. E nada vai destruir aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor cumpriu e vai ser cumprido sobre a minha vida em nome de Jesus, aleluias. Porque o Senhor veio aqui para derramar a graça dele, a cura, a restauração. Que o Espírito Santo de Deus venha tocar na sua vida nesta noite e venha curar as suas feridas e venha curar o seu íntimo em nome de Jesus. Venha curar e restaurar aquilo que está destruído. Oh Deus, sara as feridas mais profundas dessa noite, papai. Aquelas que somente o Senhor sabe, Pai, aonde tocar e curar. Aquelas que muitas vezes nós nem falamos, nós não expomos, mas o Senhor conhece o nosso coração. No mais profundo, Espírito Santo de Deus, no mais profundo, Pai. E o teu sopro, Pai, nesta noite, o sopro do teu Espírito Santo seja sobre a tua igreja, Pai. Vá soprando, Senhor, o poder de cura, de restauração, de renovação desta igreja, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Vai curando, Espírito Santo de Deus, vai derramando a tua graça neste altar, oh Espírito Santo, deste grupo de louvor, meu Pai. O teu bálsamo seja derramado sobre eles, Pai. Este povo que louva, Senhor, e eles louvam em adoração, meu Pai. E quando eles louvam, Senhor, a tua cura também cai sobre esta igreja, Senhor. Oh Deus, este povo que está no altar, Senhor,
é povo escolhido do Senhor. Oh Deus, é povo escolhido, meu Pai. E esse povo que está no altar, Senhor, foi escolhido por Ti, meu Pai. Nós sabemos que a guerra é grande, meu Pai, mas essas filhas e esses filhos de Deus que estão aqui em cima, meu Pai, eles também vão tocar em vidas, e vidas vão ser curadas. Deus, aleluias. Minhas amadas irmãs, aqueles que puderem, desce e abraça alguém nesta noite. Vai descendo, desce. Desce, Ágata, desce, Samara, desce, Juninho. Pastor Júnior vai ficar no louvor ali, no teclado. Desce, Vitor. Nicolas, pastor, diáconos, diáconas, você vai tocar em alguém nesta noite e orar por esta pessoa. Não tenha medo, não tenha vergonha. Deixa Deus usar a sua vida nessa noite. Vocês são servos do Senhor, e a glória do Espírito Santo seja sobre essa casa. Aleluias. Vá orando sobre a vida de alguém nesta noite. A unção seja derramada nesta casa de oração através da sua vida nesta noite. O amor de Deus seja derramado nesta noite. Vidas necessitam de cura, e o Espírito Santo de Deus venha usar a igreja do Senhor para que a cura seja derramada através do poder de Deus. Aleluias. Santo Espírito vai dar uma unção, vai derramando, meu Pai, unção de cura, de renovação, Senhor. Vai dirigindo teus filhos, vai guiando teus filhos, meu Pai, na tua casa, Senhor, para que haja restauração, para que haja renovação, para que o teu poder venha atuar nesta noite, papai, em nome de Jesus, meu Pai. Vai derramando da tua glória nesta noite, Senhor. Oh Deus de poder e de maravilhas, Santo Espírito, derrama, Senhor, move aqui, Senhor, nessa noite, papai. É a tua casa, é a tua igreja, Senhor. Oh Santo Espírito, aleluias. Oh, vai movendo, Senhor, vai movendo vidas nessa noite, Pai. Vidas, meu Pai, que estão aqui muitas vezes, Senhor, e só o Senhor sabe, meu Pai. Corações, meu Pai, doloridos, meu Pai. Aqueles que estão falando não há mais saída. Aquele que tem falado, Senhor, eu não aguento mais, o fardo está pesado. Oh Senhor, mas o Senhor conhece essas vidas. O Senhor conhece a cada necessidade. Oh Deus, o Senhor sabe, meu Pai, o que os teus filhos muitas vezes passam, Senhor. E a tua cura seja, papai, nesta noite, Senhor, vidas restauradas, vidas renovadas, vidas transformadas, meu Pai. Onde há ferida, que venha cicatrizar, meu Pai. Venha cicatrizando, Senhor, do mais profundo, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vá cicatrizando feridas nesta noite, meu Pai. Vai fluindo perdão em corações dessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Vai fluindo, Espírito Santo. Vai fluindo nesta noite, meu Pai. É o teu altar de graça. É o teu altar de graça. Oh Deus, usa, Senhor, usa vidas nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Aleluias. Seja o teu Espírito Santo, Pai. Move, Senhor. Move, Espírito Santo de Deus. Move vidas nesta noite, Pai. Move, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. É o teu poder atuando, Pai. É o teu poder atuando. Restaura, Pai. Restaura aquilo que está quebrado, Deus. Restaura. E os teus vasos, meu Pai, venha fluir rios de água viva nesta noite, meu Pai. E a unção sendo derramada, Espírito Santo de Deus, sobre a tua casa. Oh Deus, nós te glorificamos nessa noite. Glorificamos pelas vidas que estão aqui, pelas vidas que estão sendo restauradas, papai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Cuida, Pai, dos teus filhos a cada dia, Deus. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu mover.
Obrigada pelos teus cuidados. Damos graças nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome para todos sempre. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Vai em paz aí e que tenha uma ótima semana e cheia da presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.